Iniciando. Amém? Nós iniciamos essa transmissão ao vivo da nossa aula, lição de número 10, e o título tem como título A Intercessão pelos Efésios. Antes, nós desejamos cumprimentar aqui nossos irmãos da Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, toda a liderança, todos aqueles que também de forma direta ou indireta participam. Amém? Vamos iniciar com uma oração pela nossa vida. O intuito também deste horário hoje é abranger mais vidas e observação. Essa live vai estar salva e vai ser divulgada para que posteriormente os irmãos possam estar revisando a lição e também estar compartilhando com alguém com o objetivo único de fortalecer, esclarecer e glorificar o nome de Jesus. Seja bem-vindo. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, nesse instante e pedimos, Senhor Deus, que toda vaidade do nosso coração caia por terra e que tão somente a glória do Seu nome seja vista, que faça-se as minhas palavras de João Batista no sentido que diz que diminua o homem, que cresça ele e que as vidas que vão ouvir essa mensagem sejam corroboradas do poder do alto, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos lá, nós já vamos partir aqui para o texto áureo e estou com a minha Bíblia aqui do lado, que é a nossa base e referência, para nosso estudo. Estamos aqui com a revista, eu acho que você vai ver invertido aí, por causa da câmera, mas revista da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos já entrar aqui falando do texto áureo. O texto áureo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Essa referência está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. Verdade prática vai nos dizer: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está compreendida na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 3, do verso 14 até o verso 21, no qual diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feita a leitura bíblica em classe, nós vamos agora partir para já a introdução. Deixa eu, antes de entrar na introdução, deixar algumas considerações. Nós vamos ver que Paulo ele se preocupava em interceder pela igreja, E essa é justamente uma visão panorâmica do que nós vamos tratar aqui hoje. Rogério, seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade.
Vamos lá. A introdução vai dizer o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Isso está compreendido no capítulo 3, do verso 16 ao 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado, e refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema dessa lição. Então, o nosso foco aqui vai ser refletir sobre essa oração feita por Paulo aos Efésios. Essa é nosso primeiro foco. O verso 20 e 21 que está sendo sugerido aqui, ele vai reiterar o que foi lido lá na leitura bíblica em classe, no qual diz: ora, aquele que é poderoso para fazer, nós estamos falando de Deus, tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. É claro que esse poder, essa revelação é sobrenatural, é um contato particular do homem com Deus, isso é colocado no interior dele, né? Abrindo um parênteses, não sendo induzido, né? Induzível no que eu vou falar, porque o encontro com Deus é muito particular, a fé é muito particular, né? Mas nós somos provas ao longo do tempo dessa manifestação de Deus, seja na nossa casa, na nossa família, seja nas experiências que tivemos com Deus. A parte, até a natureza revela o próprio Deus, mas Deus quer que o poder dele, a presença dele esteja no nosso interior, lá na divisão de juntas e medulas, na divisão da alma do espírito, onde só Deus pode e conhece e sabe tocar. Mas vamos continuar aqui. Entendemos que o foco dessa lição é uma reflexão sobre a oração de Paulo e o que ele pretendia ao fazer essa oração. Número 1, corroborados. Essa palavra corroborados significa fortalecidos, confirmados com poder, corroborados com o poder do Espírito. E qual Espírito? O Espírito de Deus, invisível, porém real, e que habita naquele que dá o espaço suficiente. Deus só habita naquele que abre e dá o espaço suficiente para que ele possa morar. Esse ponto vai dizer: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes, ou seja, daqueles que creem em Cristo, né? Para não ficar no sentido exclusivista religioso, não tem nada a ver aqui. Para os crentes, os que creem em Deus, ponto, através de Jesus Cristo. Então são dois pedidos e nós vamos já detalhar o primeiro. O que seria a riqueza da glória de Deus? Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, isso lá no capítulo 1, verso 17, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é o possuidor de todas as glórias, de todo o mérito, de toda honra, de todo reconhecimento, de toda beleza no sentido de santidade. Só ele é. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro, ou seja, é como nós não trabalhamos só com o imaginário, né? Nós entendemos que, né, nos depósitos de Deus existem bênçãos e poder a serem liberados sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que crê em Jesus Cristo. E ele é o dispenseiro. Não existe outra fonte segura de algo que nos faça seguro e nos faça sentir o poder de Deus e nos fortaleça espiritualmente, que não seja vindo da parte de Deus. Afinal, né, lembrando lá do primeiro contato, um dos primeiros contatos de Abraão com Deus,
Então ali nós temos a expressão de um dos títulos de Deus, que é o El Shaddai. O El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Onipotente, ou Deus Forte e Todo-Poderoso. Então toda a fonte de poder emana de Deus, né? Toda a autoridade emana de Deus. E Paulo entende, quando ele faz essa oração, que ele está pedindo para a pessoa certa. Ele está pedindo para quem pode dispensar, para quem não tem limite, que nos seus tesouros, nos seus depósitos, tem muito a ser entregue àquele que busca perseverantemente. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então há uma série de coisas que aqui estão sendo pedidas. E antes de prosseguir essa aula, eu quero chamar a atenção, chegando-se a essa aula, a você que é líder, independentemente de qual denominação, você é pastor, tem um título pastoral ou um título de liderança, é muito importante essa aula aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos refletindo e aprendendo com o apóstolo Paulo a importância da intercessão, a oração por aqueles que são liderados, a oração por aqueles que dependem dessa intercessão. Não que o homem, de forma particular, ele não possa orar, pode e deve, né? Porque nós estamos aí atravessando, infelizmente, esse momento de pandemia, e os crentes da atualidade, os cristãos da atualidade, são desafiados a ter uma vida devocional particular. Por quê? Porque não estão na igreja, não estão recebendo uma oração direta, né? Muitos têm, vamos dizer assim, a superstição que somente a oração do pastor, do líder, de alguém, de um homem cheio de poder, é que vai fazer efeito na vida dela. E essa crença tem que ser tirada de lado, não desprezando a oração dos líderes, porque nós precisamos também da oração deles, mas chega-se um momento em que a pessoa ela é chamada para o âmbito particular. É ela e Deus. Tá, repetindo, eu reforço que você que é líder, seja motivado a orar pelos seus liderados, por aqueles que Deus te deu como responsabilidade de cuidado, pedindo para que Deus venha abençoá-los, guardá-los, fortalecê-los. Isso é muito importante. E você também, independentemente de ter um cargo eclesiástico, você pode orar pela sua vida e você pode orar por aqueles que precisam de você, pela sua família, alguém que está perto ou distante, mas que você vê que existe uma necessidade dela ser alcançada pelo Espírito Santo, pela presença de Deus e por um milagre. Então ore sim, nós motivamos você a orar. Continuando aqui, fortalecidos, número 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. O que é um homem interior? Aqui não está distinguindo o sexo masculino e feminino. O homem interior está falando do interior humano, né? A parte íntima, a parte de dentro, o coração. Era justamente ali, ali que existe a necessidade de uma corroboração de poder, né? Não adianta demonstrar, né, poder externamente, orar com ousadia, com palavras, né, ou simular profecias. Nós estamos num tempo, não adianta. O poder, ele emana dentro do interior. A oração de Paulo fosse para que o homem interior, internamente, fosse cheio do poder do Espírito Santo. Continuando, essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado
do pecado e compreender as coisas espirituais. Então, nós vamos ver aqui também, é claro que o assunto é específico, nós estamos falando da intercessão, nós vamos ver que quando Paulo fala em textos anteriores, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre que o Espírito Santo, ele é o selo. O que é o selo? A garantia. Além de falar que o Espírito Santo é um selo, isso vai estar lá no capítulo 1, além de falar que o Espírito Santo é um selo, agora aqui, no momento de intercessão, ele pede para que o Espírito Santo habite na vida dos cristãos. Por quê? Ele realça que a única maneira de vencer no campo de batalha espiritual, de vencer nos desafios da vida, de vencer para aplicar sabedoria, aquilo que exige sabedoria, é indispensável, né? Eu gosto muito dessa palavra, indispensável, aquilo que não pode faltar. Aquilo que não pode faltar, é necessário a presença bendita do Espírito Santo. Prova disso, a observação que é feita nesse pedaço é o seguinte: Paulo estava orando para que os cristãos fossem confirmados, corroborados com poder. Não implica que eles não tinham o Espírito Santo. Tinham sim. Mas o desejo de Paulo, diante de desafios que surgiriam no futuro, é que esse poder ele fosse ativo, ele fosse permanente, não fosse algo apenas de uma experiência isolada, que é o que, infelizmente, nós já presenciamos muitas vezes. Nós já vimos pessoas da nossa geração, do tempo de conversão, que elas aceitaram Jesus, elas em curto tempo foram batizadas no Espírito Santo, outras profetizaram com autoridade e a profecia na boca delas era uma verdade, mas foi um momento isolado, foi uma situação de início que sentiram isoladamente o poder de Deus, mas ao longo da caminhada e diante dos desafios elas não conseguiram permanecer por causa do distanciamento com o Espírito Santo, e alguma lacuna foi aberta e o diabo as pararam, né? E o nosso desejo é que essas pessoas, tendo oportunidade de vida ainda, se levantem, né? Nós não citamos ela aqui como exemplo para desdenhar da situação que elas se encontram, não, ao contrário, que Deus em dado momento possa levantar essas vidas para que venham caminhar novamente na presença de Deus, mas que venham entender, que elas venham compreender o quanto é necessária a permanência desse poder de Deus nos corações, a qual vamos dizer assim, estimulada através da oração, da meditação na Santa Palavra, de uma vida prudente, fugindo da aparência do mal, do pecado. É isso. Aí sim, o poder do Espírito, a presença do Espírito, ela vai permanecer. Então, dentre tantos motivos, eu quero ler aqui uma referência, está em 1 de Coríntios, capítulo 16, vou localizar aqui, o verso é o verso de número 13, Coríntios 16, hoje as referências serão encontradas ao vivo, 16, confirmando aqui o verso 13, diz assim a palavra de Deus: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É o desejo de Paulo agora em outra carta, mas o desejo é um paralelo do desejo que ele tem pelos crentes de Éfeso. A outra referência que nós temos, a única força, grava isso por favor, porque talvez você, ao longo da caminhada ou por inexperiência, isso você não estamos taxando ou rotulando, talvez você tenha buscado forças em outras fontes, mas
A única força que te habilita a vencer, ela vem de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. E isso nós vamos ler duas referências, está lá em João capítulo 14, o 16 e 17. Antes de citar o João 14, 16 e 17, eu cito 15. Jesus falou assim: sem mim nada podereis fazer, absolutamente nada. As vitórias que tanto almejamos no campo espiritual, emocional, que reflete também no campo material, primeiro espiritual, bem claro, porque nós não pregamos teologia da prosperidade, não. Nós pregamos que você aceitar Jesus, você vai carregar uma cruz, vai ter dificuldades, mas vai ter um Deus que te guarda todos os dias. Nós não pregamos aqui que vai ser tudo mar de rosas, não. Longe de nós que falamos até a mesma língua, pregar tal. Nós estamos falando, se você aceitar Jesus, você vai ter uma ajuda poderosa de Deus para carregar a sua cruz, se preciso for pisar em espinhos, mas você vai ter o indispensável, que é Jesus Cristo na sua vida. Ele é o indispensável, né? Lembrei de um testemunho antigo, não estimulando pobreza, mas de acordo com a situação. Uma senhora aconselhando um jovem, falou assim: meu filho, você coma arroz com fubá, não deixe de Jesus. Não deixe de Jesus e não deixe de Jesus, porque Ele é tudo. Ele pode mudar o quadro e a situação de uma história. Então vamos lá? Eu estou com a referência aberta aqui, João 14, versos 16 e 17, no qual diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O 16, desculpa aí, houve uma troca. E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E eu vou um pouco mais além, leio o próximo verso: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, esse momento aqui, esse verso, dá uma pincelada nele rapidinho, é muito importante, porque Jesus estava preparando o coração dos discípulos antes da sua ascensão, antes de subir ao céu. Estava dizendo que ele enviaria outro da mesma espécie, outro da mesma essência, Deus poderoso, né? Dentre outras qualidades iguais a de Jesus, iguais a de Deus, a Trindade, iguais. Enviaria um que ficaria com eles, que estaria com eles, que andaria com eles. E essa pessoa mencionada aí se chama Espírito Santo de Deus. Você precisa de Jesus, você precisa da casa limpa, do teu coração limpo, para que a presença do Espírito Santo seja com você, assim como foram com os discípulos, com os apóstolos. Nós não somos cessacionistas, nós continuamos crendo que o poder do Espírito Santo é para hoje. O poder, a ação, a graça do Espírito Santo é para hoje, para os tempos que estamos vivendo, segundo a profecia do profeta Joel e segundo a confirmação em Atos capítulo 2. É para hoje. Envolva-se hoje com a presença de Deus através do Espírito Santo. A outra referência que nós temos, então, esse pedacinho que eu li, ele está enfatizando que precisamos do Espírito Santo para o fortalecimento diário. E se a gente fosse ser mais extensivo aqui na explicação do verso, nós vamos entender que Consolador, ele tem no mínimo 7, vamos dizer assim, adjetivos de qualidade em relação à palavra, né? Amigo, protetor, conselheiro, advogado, companheiro, tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso você não está só. Lendo ainda outra referência, que é 1 Coríntios capítulo 12, e ela mais extensiva, do 12 ao 16. 1 Coríntios capítulo de número 12. Detalhe: as coisas espirituais, elas
se discerne espiritualmente. Se discerne. Eu me deparo com muitas pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Tudo bem, isso é natural. É natural. E muitas vezes eu leio, mas eu não entendo. Natural. Até a Bíblia tem um episódio de que o homem estava lendo, né, o rolo, né, lá do profeta Isaías. E aí Filipe se aproximou. Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou assim: mas como que eu vou entender se não tem quem me explique? Toda vez que for ler a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, convida quem pode te ensinar. Ou seja, quem pode ensinar? O Espírito Santo. O Espírito Santo, você convida ele, me ensina, eu quero entender o que eu não entendo, eu quero compreender o que talvez está obscuro para mim, e ele vai te ensinar. Então, entendeu a suma importância da presença do Espírito e a importância que nós vamos já colocando e alinhando da oração que estava sendo feita por aqueles crentes, para que fossem corroborados no poder, no homem interior, dentro do coração, dentro do ser, para terem a certeza de que Deus estava com eles, para terem a certeza que a ação do poder do Espírito Santo ia agir através da vida deles, para serem esclarecidos, que foi uma das orações anteriores de Paulo também, para que fossem esclarecidos acerca do conhecimento de Deus. A referência que nós fizemos menção, ela está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, e os versos 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Você que está do outro lado, se quiser deixar versos aí para nós, fica à vontade, viu? É uma maneira de interação, de exercício, e essa é uma aula, né? Essa é uma aula que nós não estamos podendo ter presencialmente, então nós estamos usando o recurso que nos é cabível. Amém? 2, do 12 ao 16. Acompanhe a leitura. Por nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem principal de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. Olha, segurem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que revela o coração do homem. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que o provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ter o Espírito Santo na vida é ter, deixando claro que Paulo fala assim, não estou aqui só para falar de inteligência teórica, teológica, filosófica, não. As palavras que eu estou falando têm poder de Deus, demonstração do poder de Deus. Então, Paulo, ele, além de pregar a palavra, junto com ele, acompanhava o poder real de Deus. E é esse poder que também, além de efetuar milagres, operação de prodígios e maravilhas, dava ao crente, ao cristão, Coríntios, aos Efésios, vamos dizer assim, a ampliação da compreensão das coisas de Deus. Porque antes de aceitar Cristo, o homem é natural, mas existem coisas que devem ser interpretadas de maneira espiritual. Então, precisamos sim da presença do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. Temos que ter a humildade de pedir isso. Eu pego duas referências aqui, uma está lá em Tiago, que diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Peça com fé, sem duvidar. E peça porque Deus não lança em rosto, antes dá sabedoria. Está lá. No Salmo 119, um dos seus versos vai dizer assim, sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus estatutos, os teus testemunhos. Então esses são dois exemplos de que precisamos pedir. Deus, eu não sei, eu preciso de entendimento. Pode ser o homem mais douto dessa cidade, pode ser. Se não tiver a mente de Cristo, dada pelo Espírito, esclarecedor, não há compreensão do que é espiritual. Mas eu te convido humildemente a fazer esse tipo de oração, pedindo para que o Espírito Santo fale com você, entre no teu coração, abra a tua mente para a compreensão daquilo que o diabo tanto luta para deixar obscuro. No mesmo livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, nós sabemos que existe uma luta no mundo invisível, que diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então o crente ou não crente, ele luta para que as coisas espirituais fiquem obscuras e ele não tenha acesso. E quem luta contra isso, contra a vida das pessoas, é o diabo. Porque ele não quer que a pessoa aceite Jesus, não quer que aceite que precisa de perdão, que precisa reconhecer seus pecados, que precisa abandonar a vida antiga, que precisa abandonar algumas coisas que estão afetando a sua vida, podem levar à morte, mas o Espírito Santo pode nos convencer. Para fechar pelo menos esse bloco, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, se eu quero ser convencido, eu também tenho que dar espaço para esse Espírito, que é o Espírito de Deus, vir falar na minha consciência de uma forma veemente e muitas, se necessário, de uma forma intensa, falando para nós onde estamos errando. Que o Espírito Santo nos convença. Amém? Todos os dias. Número 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, é uma palavra grega que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então a ênfase de Paulo é habitação permanente, que o Espírito Santo habite permanentemente, dessa casa permanente, que nós somos casa,
Só que abrindo parênteses, nessa casa mora quem eu convidar para morar. Eu sou casa de Deus. Deixando claro. O que Jesus falou? Quando um espírito é tirado, sai de uma casa, fazendo comparação ao ser humano, ao corpo humano, ele sai e vai para lugares áridos, mas ele retorna, a casa está vazia ainda. Ele volta com mais 7 espíritos e o estado daquele homem é pior do que o início. Significa que no mundo espiritual somos disputados, somos um condomínio disputado, somos uma casa disputada. Mas nós temos a opção e nós temos poder de escolha para deixar Jesus, o Espírito, a presença de Deus morar em nossa vida. Nós temos. Mas também, se o homem der brecha, que é uma expressão de Paulo aqui na carta aos Efésios, eu creio que é o verso 27 do capítulo 4, vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Então significa que se der, ele entra e ele reside. Mas nós somos casas de Deus. Amém? Então Paulo estava falando de casa permanente. O Espírito não quer morar em você um dia e depois mudar, sair de lá. Não. Ele quer morar na sua vida pelo resto da sua vida, te dando graça, vida, salvação, realização, paz. Coisa que o ser humano busca em tantas fontes e não encontra. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E a referência que me é dada aqui, 16:18, nós sabemos de cor, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu. Jesus falou assim, você é uma pedra pequena, você é um fragmento de pedra, eu sou uma rocha. Jesus dizendo, já explicando os trocadilhos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Edificarei aqueles que me aceitaram, que saíram para fora do mundo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é igreja, você prevalece. As portas do inferno não prevalecerão. Então é indispensável a presença de Cristo na igreja de Jesus Cristo. Ainda mais se tratando dos tempos em que estamos vivendo, em que nós não estamos tendo o culto presencial. E muitos, não fazendo julgamento, mas de uma visão panorâmica, muitos têm aproveitado a ocasião para se revelarem tal como já eram, para não terem compromisso com Deus, para já deixar em destaque uma vida longe de Deus. E pasme, na cidade próxima aqui, foi liberado dentro de um controle da vigilância, de tudo aquilo que precisava para colocar as pessoas dentro da igreja, 30% da capacidade. Foi liberar 30 pessoas para irem aos cultos, ouvirem a palavra, e pasmem, não foi nem 10% do que era permitido, ou seja, nem meia dúzia. Então, hoje, liderança desperta, orem como lá o estímulo do profeta Joel, orem entre o alpendre e o altar e diga, poupa o teu povo, porque tem muita gente se perdendo. Claro que a responsabilidade é individual de cada um. A Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas nós temos o amor de Deus e nos importamos com as pessoas pelo amor de Deus em nosso coração. E não desejamos que nenhuma dessas pessoas se percam, assim como era o sentimento de Cristo. Ele não queria que ninguém se perdesse, não é o desejo. O que está escrito em João 16:17? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, e depois na sequência diz que o prazer de Deus não é que ninguém se perca, mas Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por esse motivo. Então que nós, em nome de Jesus Cristo,
Fortaleçamos as nossas bases agora, com a presença, habitados por Cristo. Não estamos tendo culto presencial, mas faz a sua campanha, faz seu culto doméstico. Ora, busca a presença de Deus, para que a sua casa seja realmente a habitação de Deus. E nunca e jamais a habitação das coisas do mundo, de Satanás, das coisas que querem destruir. Porque o diabo não está nem aí para a pandemia não, ele quer fazer caos. Além do cuidado que nós temos que ter com tudo isso que está acontecendo, existe uma gama de problemas a serem tratados, e você não vai dar conta deles se você não buscar a presença de Deus hoje. Você não vai conseguir sobressair, sobreviver, estar de pé, firmado em rocha. Então isso é muito sério, né? Essa aula é para dentro, mas todas as pessoas que tiverem acesso, fortaleça-se. Vamos nos fortalecer por essa palavra, por esse estímulo da parte de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos fazer a síntese do tópico 1. A síntese do tópico 1 diz: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Então, o poder e a presença de Cristo é que nos vai levar até o fim. Sem a presença do Espírito, a gente vai ficar no meio do caminho. Não tem como. O mundo é insuportável sem a presença de Deus. Ele é insuportável. É por isso que os índices só aumentam. Pesquisa aí, você está vendo aí entre fake news e notícias reais. A estatística só está aumentando, tirando os fake news de lado, mas vamos lá. Índice de violência no lar aumentou de 13% a 20%. O suicídio, ele aumentou gritantemente. Ele aumentou. Violência, roubo, saques, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que não está longe do Brasil. Nós não falando mal do governo, mas tem muita coisa que ainda precisa ser ajustada, está instável. Nós confiamos em Deus primeiro e depois oramos pelos governos. Uma guerra entre Supremo, entre os principais poderes que tinham que justamente ser coesos para que a nossa nação fosse melhor gerida e abençoada. E aí, onde nós ficamos isso tudo? Se somos igreja, realmente é agora que mais precisamos da presença, do poder do Espírito Santo para interpretar o que estamos vivendo e entender também de forma profética que nós estamos à vésperas da volta de Cristo, da grande tribulação, de coisas que estão escritas na Bíblia e têm cumprido de forma profética dia após dia. Onde que eu vou ficar alocado nisso tudo? Eu não posso ficar igual um barco à deriva. Não tem jeito. Eu preciso estar seguro em Cristo, em Deus, em Jesus. Por mais que isso seja difícil, por mais que a nossa carne quer uma interação, quer conteúdos que estimulam somente o nosso ego, a nossa carne. Não que seja proibido fazer um lazer, alguma coisa saudável, claro que não, mas a inversão está gritante. 99% do tempo das pessoas tem se dado a entretenimento, a coisas fúteis que não as constroem nada, e 1% do tempo às vezes tem ficado para Deus. E aí? É indispensável a presença do Espírito Santo. Continuando, nós vamos para o tópico de número 2, né? Eu peço que você tenha paciência, porque apesar de estar sendo uma aula extensa hoje, mas eu consigo entender e ouvir, eu mesmo consigo ouvir a voz de Deus me falando, me corrigindo, me confrontando, consigo. Eu peço que você tenha paciência, não sai daí não, ouça, edifique-se, fortaleça, e Deus pode fazer milagre enquanto você está ouvindo essa pregação, essa aula. Milagre de salvação, milagre de cura, milagre, enfim,
Milagre do arrependimento, milagre de ser uma pessoa melhor, isso é um milagre. Então vamos lá, tenha paciência e segura aí, amém? Tópico de número 2, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Número 1, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. Está lá em Mateus 22, 40, nós vamos localizar aqui. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Amor, linda essa palavra, né? Detalhe, biblicamente, o amor que nós estamos falando aqui é o ágape. E a ação desse amor nós chamamos de agapao, ação dele. O amor ágape é o amor altruísta. O que é o amor altruísta? É o amor que dá, que doa, que faz, sem querer em troca. Aí nós abrimos um parênteses dizendo, mas isso é difícil. Porque nós queremos, é natural do ser humano querer ser correspondido de forma imediata. Eu doei, eu quero de volta. Eu fiz um gesto, eu quero retribuição. Mas a base do cristianismo é perdão e amor. Uma das bases essenciais do cristianismo, justamente. E que amor é esse que nós estamos falando aqui? Não é o amor eros, o que é o erótico entre marido e mulher. Não é o amor filho, né? É o amor de pai, né? Ou de irmão. Não é esse tipo de amor que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um amor sobrenatural que emana do coração de Deus e tem Cristo como principal modelo de ação de amor. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. E em que consiste o amor de Deus? É simples, um raciocínio muito simples, só para entendimento, entenda bem. Eu estava condenado à morte, certo? Eu estava indo para a cadeira elétrica. De repente, alguém se apresenta e fala assim, não, eu morro no lugar dele, para dar a vida a ele. Só isso já é uma prova de amor. Ou seja, a explicação teológica ela é da seguinte forma: nós já nascemos com um DNA do pecado e por natureza estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, e Adão pecou e nós pecamos, e a gente estava condenado à eternidade sem Deus. E Deus, no seu plano de salvação, por amor, Ele enviou o único que era capaz para morrer em meu lugar, em preço de sangue, em sacrifício, que é Jesus Cristo. E a Bíblia garante que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é amor. Ele morreu em nosso lugar. Então, quando nós falamos aqui do amor que Paulo está falando, que deveria estar no coração dos crentes aos Efésios, deve estar também no nosso coração, é o amor ágape, o amor altruísta, o amor que não trabalha só com barganha e troca. É difícil? Mas foi o modelo do amor de Cristo. Outro dia, confrontando uma ideia, não confrontando pessoas, que a gente não tem direito de ficar confrontando pessoas, mas a gente discute muitas vezes ideias. Um homem achava que ele podia ser injusto em nome do politicamente correto.
Aí eu confrontei ele com a seguinte pergunta: você não é filho de Deus? Sou. Aí ele falou: sou, é claro que eu sou. Eu falei assim: então você tem que agir conforme ele, certo? Seja justo. Se somos filhos de Deus, ou temos Deus na nossa vida, devemos amar, estender a mão. E outra coisa, é complicado o negócio, é complexo, por quê? Nós não estamos falando só de amor, amar quem te ama. O que Jesus falou assim? Retribuir a quem te faz bem, aí é moleza. Mas justamente o contrário, aquele que não te faz bem. Então nós estamos falando de amor por vidas que estão distantes de Deus. Nós estamos falando de amar os próprios inimigos, porque foi o que Jesus fez. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Até o carrasco ele perdoou. Nós vamos ler aqui as referências que falam sobre esse amor, né? A primeira está lá em 4:8, já foi lida. A segunda está em Mateus 22:40. A importância, grifando aqui, qual a importância desse amor? Não adianta cumprir os profetas, as leis, sem o amor. Então, Jesus, olha aqui, a base é bíblica. Eu não estou falando nada da minha conjectura. Eu penso que seja, não. Eu penso que seja a Bíblia, melhor. 22:40 de Mateus. Quem achar, manda aí, viu? 22:40 de Mateus. Ó, eu vou ter que ler antes para entender o que está falando, tá? 34 em diante. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para que o experimentar, dizendo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então quem ama cumpre toda a lei, embasado na palavra, é claro. Ele cumpre. A importância, nós estamos falando da importância desse amor que Paulo estava falando, para que eles fossem arraigados, que vai ser a explicação do número 2. A outra referência que eu tenho está lá em 1 de João, capítulo 4. Deixa eu localizar aqui. 1 de João, primeira epístola de João. O capítulo é o 4, o versículo é o 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou o amor, né, a tradução aqui, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se o camarada prega um amor que não é prático, ele não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Ele pode até fazer umas caridadezinhas aí para estar, tirar umas fotos para mostrar, mas não é de Deus. Então o texto está dizendo aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ainda mais, de reflexo de onde que deve estar esse amor em nosso coração. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Ou seja, Deus é visto na minha e na sua vida quando nós temos um gesto original de amor, de amar, de perdoar, observação. Nós não estamos falando de tolerância a erros, pecados, coisas desse tipo, não.
Isso já não é amor, isso é conivência com o pecado. Mas eu falo estender a mão, discernir a situação, né? Apresentar Jesus, apresentar o arrependimento. Aí a pessoa está no erro, tá? Ela fala, não, continua assim e tal. Isso não é amor. Contrário, isso é destruição para a vida dela. O amor vai falar assim, ó, arrependa-se. Aí o que vai acontecer se ela arrepender? Ela vai se levantar do erro e não vai morrer. Isso é amor. O amor e a correção não se desvinculam. Não se desvinculam, não tem como. 12 de Hebreus, capítulo 3 de Provérbios. Deus corrige o filho a qual ama, e todo aquele que ele chama de filho. Então ele corrige. Então não vamos confundir o amor com passar a mão na cabeça, não. Nós não vamos confundir as coisas que não, biblicamente, teologicamente. Terminando essa leitura, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós é perfeita a caridade. O amor perfeito, escuta isso, ele está ligado a Deus. Não existe amor perfeito no ser humano, existe amor perfeito em Deus. E o amor perfeito em Deus, em nós, é que faz com que demos algo de melhor para quem está perto de nós. O amor perfeito está em Deus. Grifa isso. Fechando. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Está tudo ligado, linkado, não tem como desvincular o amor que devemos sentir pelas pessoas sem fazer menção real e relacional com o amor de Deus pelas nossas vidas. Adiantando aqui, nós entendemos bem essa parte. Assim, lê lá em Coríntios 13:13. Paulo antes ele fala de uma série de dons espirituais, e ele fala no 13:13, é um capítulo dedicado somente ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor nada seria como um símbolo que retine, seria, enfim, até chegar lá no verso 13. Nisso ele fala assim, nisso permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E no 12, o último verso do capítulo 12, ele diz assim: buscai, sim, com excelência, os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E quando ele fala, vos mostrarei um caminho mais excelente, é um capítulo exclusivamente falando do amor ágape, do amor de Deus. Se você não tiver o amor de Deus, se eu não tiver o amor de Deus, a gente vai ser mal, porque a gente não vai conseguir corresponder ninguém, nem quem amamos de outras formas de amor, e muito menos o inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine esse amor em ação. Amemos, falando para fechar aqui, amemos não somente de verbal, eu te amo, hein, mas de ação. Tiago falou assim, do que adianta você ver uma pessoa passando fome, passando frio, passando privação e disser para ela assim, Deus te abençoe, viu, e ir embora e não fazer nada. A fé sem obras é morta, diz a Bíblia Sagrada. A fé sem obras é morta. Não adiantou nada desejar por palavras, mas não ter atitudes concretas de quem ama segundo o amor de Deus. Vamos lá para o número 2, o tópico 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste
pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Tá, fazendo menção rapidamente dessa parte, quando Paulo deseja que eles sejam arraigados, fundamentados, dá para entender, né? Eu estou aqui, não vai dar para fazer uma ilustração, é uma planta artificial, mas uma planta, uma árvore de verdade, se ela não tiver raiz profunda, quando vem o vento, ela cai, tá? Então Paulo estava fazendo um comparativo que o amor é uma espécie de raiz que fixa e que dá sustentação ao cristianismo que pregamos e vivemos. A comparação também paralela é de um edifício, né? Fundamentado, né? Quando vai construir um edifício, uma casa, cava sapatos, brocas, coloca pedra, coloca ferragem, coloca a base ali, porque se não fizer isso, em alguma ocasião da vida, pode passar um tempo, 2, 3, essa casa vai cair e essa planta será arrancada. Então, mas para que eu tenha essa raiz, esse fundamento, essa base, eu preciso procurar compreender o amor de Deus. Eu preciso entender o que Jesus fez. Quando ele estendeu a mão, quando ele olhou para aquela mulher e disse, aquele que tem aquele que não tem pecados atire a primeira pedra, tá? Todos saíram, ele ficou com ela. Aí ele falou assim, vai, não peques mais. O amor em ação. Procurando compreender isso e colocando isso no nosso interior, nós teremos condições de amar o próximo como ele é. Tolerância não, mas o amor declarado, entendendo cada contexto, cada situação. Então nós vamos, o amor de Deus excede todo entendimento. Então não dá para explicar por lógica. Paulo falou assim, como pelos justos alguém ousaria morrer, mas pelos injustos? E foi o que Cristo fez. Ele morreu pelos injustos, por nós. Ele morreu por nós, pelos injustos. Tem justiça em nós? Somos justificados a partir do momento que aceitamos Jesus, claro. Mas mérito pessoal para se auto-perdoar? Não. Eu me perdoo, estou bem? Não. Ele morreu por injustos, para torná-los justos. Continuando. Número 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Volto a falar sobre os tipos, de amor. Então a pessoa, eu gosto de fulano porque ele gosta de mim e me faz isso, me faz aquilo. Isso é troca. O altruísmo, dar sem querer em troca. É desse amor que nós estamos falando. E o texto, eu preciso ir lá em Efésios, capítulo 3. Eu vou olhar pela leitura bíblica em classe mesmo. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, nós já falamos, a fim de estando arraigados e fundados em amor, raiz,
Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todos os irmãos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Quer ser cheio de Deus, pleno de Deus, ocupado por Deus, abastecido por Deus? Compreenda o amor dele. Tenha raiz no amor dele, tenha fundamento no amor dele, porque se não for assim, eu vou julgar como homem, eu vou julgar como ser humano. Se alguém pisar no meu calo, eu vou querer pisar também. Se não for compreender o amor de Deus e ser pleno de Deus, eu vou querer revidar em palavras, talvez um maltrato, uma falta de educação. Mas aí você é bobo. Não, não é que seja bobo, é o amor de Cristo, é a cruz, é o negar-se. E outra coisa, tudo na vida um dia vai ser tratado, tudo na vida um dia vai ser tratado, a lei da semeadura. Então, tem coisas que não sou eu que vou advogar, é Deus quem vai advogar. Enquanto isso, eu faço a minha parte, que por mais difícil que seja, amar as pessoas, e fazendo isso, é uma dependência, é igual a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei, né? A necessidade. Assim, Jesus falou assim, que se eu não perdoar, eu não recebo perdão. É isso que está lá. A oração mais conhecida, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Aqui está dizendo que para eu ter a plenitude do poder de Deus, da presença de Deus de verdade no meu ser, eu preciso ter uma compreensão da profundidade, largura, dimensão do amor de Cristo, que é revelado por um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então são coisas que estão interligadas. Quer ser pleno de Deus? Quer ser cheio de Deus de verdade? Aprenda com o Espírito. Compreenda, procure compreender, porque é o Espírito que vai levar você à compreensão do que seja o amor de Deus. É o Espírito que vai. Tendo a compreensão do amor de Deus, ame, porque você vai ser desafiado a odiar também, a não perdoar, a deixar, a revidar. Mas o desafio é ser dominado pelo Espírito Santo para dispensar amor, perdão, ajuda até a quem não merece, porque foi assim que Jesus fez por mim. O que é graça? O que é a graça do capítulo 2 aqui, que Paulo falou assim, pela graça sois salvos. Graça é o favor que eu não merecia. É isso. Só de eu estar vivo já é graça de Deus. Eu não merecia. Então, que a gente possa aprender e colocar em prática. Então, falamos aqui, para ser a intensidade do amor, vamos para o número 3. Número 3. 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder eterno de Deus, para que, bem claro, Jesus seja glorificado na igreja. Número 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos
pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Então, vamos lá. Paulo ora para que o Espírito Santo fortaleça o interior do homem, o homem interior. Paulo mostra que o Espírito é que vai fortalecer e dar condições de ir até o fim. O Espírito leva à compreensão do amor de Cristo. Estando nessa situação, é possível que o impossível aconteça. Porque Paulo, bem claro, quando ele ora crendo, entendendo e confiando que nos tesouros de Deus tem bênção suficiente para as pessoas. É a confiança dele. E quando ele fala assim, ora, aquele que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, também é uma convicção de Paulo, que está nos estimulando, porque nós estamos aqui refletindo na intercessão de Paulo, está nos estimulando a também intercedermos, a entender que o poder de Deus agindo no nosso interior, o que faz acontecer as coisas é Deus e o poder de Deus dentro de nós, é o que o texto está dizendo. Então, que o poder de Deus dentro de nós, com uma oração intercessória convicta, cheia de fé e cheia de amor por aqueles que estamos orando, porque Paulo amava a igreja de Éfeso. E qual é o amor que motivava Paulo a orar por eles? O amor de Cristo. Motivados pelo amor de Cristo no interior dele, por aquelas pessoas, por aqueles crentes, ele entendia que Deus ia realizar infinitamente muito mais além. Somos provas disso, somos prova que Deus ele ultrapassa o desejo do nosso coração. Ele nos surpreende quando nós estamos na presença dele. Ele vai infinitamente mais além. E o que nós temos lá em Isaías, capítulo 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que o vosso pensamento. Então, os pensamentos de Deus são mais altos, mais profundos, e Ele pode sim, através desse conjunto de relacionamento, de deveres, de ações, de entrega, de firmeza espiritual no amor de Cristo, de raiz no amor de Deus, Ele pode realizar além do que pensamos ou cogitamos. Continuando, número 2, nós estamos no tópico 3, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida, na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então Paulo, ele encerra esse bloco dizendo de quem era a glória, o reconhecimento, o mérito por tudo aquilo que já tinha sido feito e por tudo aquilo que ainda poderia ser feito, porque quando ele fala infinitamente mais, ele está falando de coisas que ainda podem acontecer na minha vida, na sua vida. Então deixa eu ler aqui o verso na íntegra, que é o verso
Deixa eu conferir. O verso de número 21. 3:21. A esse quem? A Jesus. Glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Amém. Então significa, implica também que o ato de reconhecimento e glorificação a Deus não ficou restrito somente àquela ocasião para aqueles crentes. Nós, no tempo que estamos hoje, nós devemos dar glórias a Deus, reconhecimento, dar a Ele a honra, a sabedoria que é dEle, tudo é dEle, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O Salmo 115, o primeiro verso vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Repito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, ao Senhor, ao Seu nome, à Sua pessoa, dê-se glória. Então, tudo que conquistamos, tudo que Deus nos fez ter no sentido espiritual e tudo que houve reflexo de prosperidade na nossa vida espiritual, emocional, enfim, tudo temos que entender que não é mérito próprio, que a glória é dele. Vamos partindo para o número 3 e posteriormente para a conclusão. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Então a igreja, ela nasceu em Cristo e ela foi formada para dar glória a Deus. Não é só uma instituição de reuniões. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, que nós fazemos parte das gerações. E enfatiza seu pedido com a frase: para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então glorifique a Deus. Já demos uma pré-explicação desse no ponto anterior e vamos ler a síntese do tópico 3 e ler também a conclusão para finalizarmos. Síntese do tópico de número 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Conclusão: a oração de Paulo foi ousada, então nós podemos ser ousados na nossa oração também, dentro da coerência bíblica. Tudo aquilo que pedis no meu nome farei, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, segundo a vontade de Deus, vai ser feito. Então está em consonância com a vontade de Deus. Você vai pensar que pode pedir qualquer coisa e pode ser respondida por tudo que pedir. Não, tem que ter conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo ensina a gente a orar de acordo com. Amém? Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. E como precisamos hoje de fortalecimento, como precisamos hoje, agora, na fase que nós estamos atravessando e que não temos uma estimativa real, concreta e segura de quando vai terminar. Fortaleça-se em Cristo Jesus. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar dos cristãos dependia de 4 princípios basilares: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus, o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição em Cristo. Durante esse processo,
O povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos pela manhã desse dia, por essa aula, por o Senhor ter falado conosco e nos mostrado as riquezas aqui contidas. A oração de Paulo é muito importante para o nosso aprendizado, a intercessão. Dá-nos graça para que sejam levantados intercessores das igrejas, que nós sejamos intercessores de pessoas que também necessitam ser tocadas pelo teu poder, pelo teu amor e precisam também aprender a glorificar a ti. Fica conosco, Senhor Deus, pois dependemos de ti o tempo todo e em todo o tempo e eternamente seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Semana que vem, nosso irmão querido irmão evangelista Ricardo estará trabalhando na lição de número 11, a qual traz por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. A paz do Senhor.